Fala galera, saudações vascaínas, começando aqui o pós-jogo de Vasco 0, Botafogo 1 pelo Campeonato Carioca. O Vasco conheceu aí a sua primeira derrota no campeonato. O Vasco estava invicto até então e agora foi derrotado pelo Botafogo no primeiro grande desafio da temporada, né? Um clássico, um jogo contra uma equipe mais forte. O Vasco foi aí superado pelo Botafogo e a gente vai aqui comentar sobre essa partida. Bom, perder um clássico é sempre muito ruim, né, cara? Assim, é chato pra cacete perder um clássico, perder para um rival da sua cidade, enfim. Tudo bem que contra o Botafogo não é aquela rivalidade igual é contra o Flamengo, contra o Fluminense, mas de toda forma é chato demais perder um clássico, ainda mais da forma como foi hoje, né? Cara, o primeiro tempo do Vasco foi muito ruim, muito ruim. Um primeiro tempo horroroso. E ali eu me preocupei bastante porque o Vasco estava emendando ali praticamente 135 minutos de futebol ruim, porque os 90 minutos do Vasco contra a Portuguesa também foram ruins, né? O Vasco jogou mal contra a Portuguesa. A pior partida do Vasco até aqui no campeonato foi a partida contra a Portuguesa e dá pra gente colocar também os 45 minutos iniciais do jogo de hoje contra o Botafogo, né? Então eu falei, pô, a Portuguesa dos pequenos é um time que dá trabalho, é um time mais chato, e agora pega o Botafogo, que é um time mais forte também. Então quando o Vasco pegou ali uns desafios mais complicados, o time não conseguiu render, né? Esse era o meu pensamento até aquele momento, porque o Vasco jogou mal contra a Portuguesa e o primeiro tempo do Vasco foi horroroso, 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 horroroso. E eu tava pensando aqui também, antes de continuar, cara, coitada da torcida do Vasco no Maranhão, hein? Os caras, pô, fazem de tudo. O Vasco vai lá, lota aeroporto, os caras lotam hotel, vai pra porta de hotel para receber jogador, fazem festa, enfim, a torcida do Vasco no Maranhão é coisa de maluco, né, cara? É coisa de louco mesmo. Uma torcida sensacional, que tá sempre ali disposta a ajudar, a apoiar, mas o time nunca consegue retribuir em campo, hein? No ano passado o Vasco perdeu lá pro Sampaio Corrêa, né? Jogou absolutamente nada, perdeu um pênalti no final do jogo e tal. E hoje, mais uma vez, o Vasco também é derrotado lá de frente perante, né, a torcida vascaína do Maranhão, que não merece, né, essas atuações do Vasco lá no estado deles e na cidade deles. Mas enfim, continuando aqui a falar sobre esse primeiro tempo horroroso do Vasco, né, o Vasco praticamente não criou oportunidades. O primeiro tempo que só deu o Botafogo, e o Vasco levou um gol ali num contra-ataque que para mim foi uma falha do Léo Matos, cara. O Léo Matos sobe, o Vasco até pede pênalti, né, no início da jogada, que é um cruzamento do Léo Matos, e aí o João Carlos sobe, mas a bola não tocou na mão realmente do Carlos, né? Na hora da jogada até pareceu que tinha tocado, mas depois no replay deu para ver que não tocou no braço dele não, ele cabeceia, e aí no contra-ataque o Vasco acaba levando um gol. E bom, se vocês repararem, depois pegaram o replay do lance para ver, o Léo Matos sobe, né, vai pro ataque para cruzar, e depois ele não tem fôlego para voltar, né, e fica o lado aberto ali. E foi exatamente ali no lado dele, à direita da defesa do Vasco, que o jogador do Botafogo cruza, e aí o atacante que estava na mesma linha, né, o Bandeira até anulou, mas depois o VAR confirmou o gol, o atacante sozinho vai e faz 1-0 o Botafogo no primeiro tempo. O Botafogo também não jogou muito bem hoje, o Botafogo praticamente só teve essa oportunidade. Aliás, no primeiro tempo teve mais algumas, mas saiu com esse 1-0 apenas. E o Vasco não conseguiu criar absolutamente nada no primeiro tempo. Destaque negativo do primeiro tempo da partida também, além do Léo Matos, o Edmar. O Edmar hoje, meu Deus do céu, o Edmar não conseguia acertar absolutamente nada. Nada, nada, nada. O Edmar não acertava nada. Errou tudo que tentou. Errou tudo. Não acertava passe, não acertava cruzamento. Enfim, o Edmar hoje irritou. Talvez tenha sido o jogador aí ao lado do Léo Matos que mais irritou, né, o torcedor do Vasco. E bom, primeiro tempo horroroso, já falamos aqui sobre, e aí o Vasco vem pro segundo tempo, cara, com uma postura muito diferente. O segundo tempo do Vasco a gente pode dizer que foi bom. O Vasco no segundo tempo foi para cima do Botafogo. Uma pena que o Vasco não começou assim desde o início, né? Mas no segundo tempo o Vasco foi para cima do Botafogo, teve oportunidades. Logo nos 2 primeiros minutos ali o Vasco teve 2 chances, uma com o Peck, mas a bola não entrou. O Gatito também hoje, tanto que o Gatito foi eleito ali o melhor jogador da partida, né? Fez uma partidaça o Gatito. Apesar da melhora do Vasco no segundo tempo, a gente pode dizer que falta peças, né, cara? Faltam peças nesse time do Vasco. Porque se você for ver, o Zé Ricardo olha para o banco
não tem quem colocar. O Vasco não tem, faltou hoje um jogador de velocidade, né? Um cara para correr ali, para ir pelas pontas. O Vasco não tem esse jogador. O Vasco joga com o Peck ali, que não é esse jogador. Tanto que depois, no segundo tempo, o Zé Ricardo coloca ali para jogar de ponta o Figueiredo que não é ponta. O Figueiredo tá há 2 temporadas no Vasco jogando de ponta, sendo que ele não é ponta. Ele foi para a Copa São Paulo, onde ele foi bem, onde ele conseguiu recuperar o seu futebol, jogando de centroavante, jogando de 9. Hoje ele teve uma oportunidade de gol numa jogada de 9, um cruzamento na área que ele sobe, dá uma boa cabeçada e o Gatito faz a defesa, né? Então, hoje ficou mais uma vez evidente, né, que o Vasco precisa de jogadores de lado de campo, precisa de jogadores de velocidade. Não tem esse tipo de jogador e fez muita, mas muita falta hoje. E enfim, segundo tempo o Vasco foi muito melhor, o Botafogo não assustou no segundo tempo, o Botafogo tinha alguns contra-ataques ali, mas também não conseguia levar muito perigo, e o Vasco teve muitas oportunidades, mas parou em Gatito Fernandes, que estava hoje num dia assim, numa noite, né, espetacular, que salvou o Botafogo. Mas também, meu amigo, o Vasco perdeu um caminhão de gol, assim, um caminhão de gol feito, né? O Vasco perdeu, assim, pelo menos 2 gols inacreditáveis. E antes de citar esses 2 gols, assim, que para mim foram inacreditáveis, né? Não dá para perder esse tipo de gol. Falar um pouquinho do Raniel, que hoje sumido, né? O Raniel praticamente não apareceu hoje. Uma atuação bem discreta do atacante do Vasco, praticamente não apareceu. No primeiro tempo ele teve uma oportunidade ali, mas chutou muito mal, né? Pegou errado na bola, enfim, um chute até constrangedor, mas muito sumido hoje o Raniel, participou muito pouco da partida. No segundo tempo, o Zé Ricardo colocou o Getúlio, né? O Raniel permaneceu em campo, mas ele colocou mais um jogador ali na área, colocou o Getúlio, e aí a gente vem falar desses 2 gols inacreditáveis que o Vasco perdeu já na parte final da partida. Aos 41 do segundo tempo, o Getúlio perdeu um gol que não se pode perder. Um atacante não pode perder o gol que o Getúlio perdeu. Um cruzamento na área, o Getúlio desvia, né, ali, o Laranjeiras, né, desvia ali pro meio da área, o Gatito faz uma boa defesa, o Gatito já estava caído, mas a bola sobra ali pro Getúlio, cara. O Getúlio sozinho, era só o Getúlio fazer o gol e ele fura. Deve aparecer no Fantástico hoje aí como o prêmio Mustela Pistorius Fura aí do dia, porque era um gol feito. Eu levantei para comemorar o gol e ele furou a bola sem goleiro, sem nada, assim, uma coisa constrangedora, o gol perdido pelo Getúlio. E já na parte final, né, nos acréscimos, já aos 49, a última bola do jogo, o Riquelme, que entrou no segundo tempo, ali na vaga do Edmar, também recebeu praticamente na pequena área, sozinho, e chutou para cima, chutou lá na lua. A bola tá em órbita agora, tá saindo de São Luís do Maranhão, vai chegar no Rio de Janeiro via órbita terrestre, o chute do Riquelme. Então foi isso, né? Sim, uma atuação que no primeiro tempo muito ruim, no segundo tempo Botafogo com problemas também, né? O Botafogo estava com o técnico interino, estava com alguns desfalques, enfim, o Botafogo acabou ficando fechadinho atrás, o Vasco foi para cima, mas pecou ali nas finalizações, não conseguiu fazer o seu gol, não conseguiu empatar esse jogo, e a gente pode dizer que foi mais uma atuação, né, onde o Vasco deixou a desejar e mostrou ali algumas deficiências, né? Precisa se reforçar para a Série B do Campeonato Brasileiro. E é isso, né? E é isso. O Vasco hoje só não foi mais irritante do que a cerveja que eu comprei no mercado, que eu comprei cerveja quente antes do jogo, não gelou a tempo, então, além de tudo, eu não consegui nem tomar uma cerveja hoje durante o jogo. Fiquei irritado 2 vezes, cara. 2 vezes. Fiquei irritado com o Vasco, fiquei irritado também com a cerveja que não gelava. E é isso, eu vou ficando por aqui e amanhã estamos aí de volta, né? Semana começando, a gente começa aí a falar sobre o Vasco, vai ter muitas novidades aí. O Vasco deve apresentar mais 2 contratações essa semana e tem muita coisa pra gente conversar. Tamo junto? Um abraço, até a próxima.